Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. E a videoaula de hoje é para falar da segunda fase da prova da PAS, UEMA. Com certeza, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo é porque passaram para a segunda fase da prova da UEMA e estão precisando ver algumas questões de física comentada, porque essa prova será a prova discursiva. Desde já eu deixo meus parabéns para quem passou nessa prova, e se vocês estão procurando esse vídeo é justamente para ver essas questões comentadas. Então, com certeza, vocês passaram para a prova da UEMA 2020, eu vou comentar as questões do ano passado, 2019. Então, vou resolver cada questão mostrando cada item. Tudo que você escrever na prova será aproveitado pelo examinador. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajudando assim o canal a crescer. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like maroto e compartilhe o vídeo com os amigos. Então, desde já, vamos para essas questões comentadas. Então, vamos lá. Então, vamos para a questão 3. Prova da PAS 2019, prova discursiva, UEMA. Então, vamos lá ler essa questão 3. A eletrização dos corpos ocorre quando um corpo ganha ou perde elétrons. Observa-se que os veículos em movimento no dia seco são carregados eletricamente devido ao atrito causado entre eles e o ar. Eletrização por atrito. Quando se encosta no veículo, toma-se um choque. Nesse caso, a eletrização por contato. Aqui está a fonte. Vamos ver o que a questão está pedindo. Um corpo se encontra eletrizado quando apresenta falta ou excesso de elétrons. Descreva como ocorre o processo de eletrização por atrito e como ficam os corpos após a realização desse processo. Então, diante dessa questão, a gente tem que conhecer, primeiramente, a série triboelétrico. Então, vamos lá conhecer a série triboelétrico. Está bem aqui acima. Então, aqui eu fiz um desenho. Aqui está a série triboelétrico, são substâncias. Esse ato de eletrização por atrito significa dizer que eu vou ter que esfregar duas substâncias, uma contra a outra. Então, aqui eu tenho várias substâncias. Aqui eu tenho uma reta numérica na vertical. Então, os valores acima são os valores positivos e abaixo serão os valores negativos. Aqui eu tenho a primeira substância: couro, vidro, lã, seda, aço, cobre, ouro, isopor e silicone. Aqui eu coloquei só algumas substâncias nessa série triboelétrica. Professor, existem outras substâncias nessa série? Sim, existe, mas tem uma sequência a ser obedecida. Então eu coloquei aqui só algumas, que a primeira, couro, e a última, silicone, dessa série que eu escrevi. Tem outras substâncias. Então vamos ver aqui um exemplo aqui que eu vou dar nesta eletrização, nessa questão de eletrização. Se eu pegar aqui a lã e esfregar com o ouro, esse ato de esfregar essas duas substâncias, uma vai ficar carregado positivamente e a outra vai ficar carregado negativamente. Professor, qual das duas vai ficar carregado positivamente? A lã, porque ela está aqui na parte superior. Então, quando a substância está na parte superior, ela sempre ficará carregado positivamente. E o ouro ficará carregado o quê? Negativamente. Então, a gente deve obedecer essa série triboelétrico, como eu havia dito, nesse processo de eletrização por atrito. Então, a questão estava pedindo para quê? Para eu descrever como ocorre o processo de eletrização por atrito e como ficam os corpos após realização desse processo. Então, como eu disse, toda a questão discursiva será preciso escrever algo. Começar aqui na
eletrização por atrito, o que que acontece? Os corpos adquirem cargas vão acompanhando aí, de mesmo valor em módulo e de sinais opostos. Dependerá da série triboelétrico. Portanto, temos, então aqui eu vou colocar bastão de vidro, ele vai estar neutro. Professor, o que que significa isso? O mesmo número de elétrons terá o mesmo número de prótons, então ele vai estar eletricamente neutro. Essa que é a situação. Então, continuando. E a seda também vai estar eletricamente neutro. Então eu vou fazer o que? O ato de esfregar essas duas substâncias. Então vamos lá, o que que significa? Significa que as duas substâncias têm o mesmo número de elétrons e prótons. Durante o processo de esfregar, um corpo contra o outro, então a substância de vidro perderá elétrons e ficará carregado positivamente, enquanto a seda ficará carregada
negativamente. No caso, ela vai ganhar elétrons. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, essa situação é essa. Coloquei aqui uma situação da substância vidro e da substância seda. Então, no processo de esfregar essas duas substâncias, uma vai perder elétrons e a outra vai receber. Como que eu vou saber isso? De acordo com a série triboeletro. Então, aqui, as duas substâncias que eu dei exemplo, o vidro está localizado bem aqui e a seda está localizado bem aqui. Então, uma vai perder elétrons, no caso aqui seria o vidro, ela vai ficar o que? Carregado positivamente, que está justamente de acordo com a série, ela vai estar na parte superior, então ela vai perder elétrons e vai ficar carregado positivamente. E a seda, como está abaixo da substância vidro, ela vai ganhar elétrons, então ela vai ficar o que? Carregado negativamente. Então, nessa série triboeletro vai ser num processo de eletrização. Então, eu devo conhecer pelo menos algumas substâncias desta série para responder essa questão. Então, na eletrização por atrito, volto a repetir, é o ato de esfregar uma substância na outra. Então, vamos para a letra B. Respondido a questão, a letra A da terceira. Então, vamos responder agora a questão, a letra B. O que está pedindo a letra B? Descreva como ocorre o processo de eletrização por contato e como ficam os corpos após a realização desse processo. Vou aumentar aqui também, para escrever, que o espaço é curto. Então, vamos lá. Prova discursiva, vou ter que escrever algo. Na eletrização por contato, vão acompanhando, por contato, a eletrização ocorre pelo simples contato de um condutor neutro com um corpo condutor previamente eletrizado. Então, após o contato, eletriza-se com carga de mesmo sinal. Da carga do corpo previamente eletrizado. Significa dizer que um corpo vai ter um excesso de elétrons
ou perda de elétrons. Excesso de elétrons ele vai estar carregado negativamente e perda de elétrons ele vai estar carregado o quê? Positivamente. Então ele tem que estar previamente o quê? Carregado. Então vou explicar aqui em uma situação. Vou colocar aqui as situações para demonstrar através de quê, professor? Através de desenho. Então vamos desenhar aqui as situações. Vamos dizer aqui, nessa situação A, dois corpos. O corpo A, ele vai estar neutro, o mesmo número de elétrons terá o mesmo número de prótons. Eu vou ter aqui o outro corpo, chamar esse corpo de B, ele vai estar carregado negativamente. Então ele tem 6 elétrons, vamos dizer assim, nessa situação A, antes do toque. Então, vamos ver aqui na situação B, quando eles entram em contato, o corpo A, com o corpo B. O que vai acontecer, professor? Vai haver uma transferência de elétrons, onde o corpo está carregado o quê? Previamente. Então, aqui tem o quê? Excesso de elétrons. Então, se tem excesso de elétrons, esses elétrons serão o quê? Transferidos para esse outro corpo. Então, aqui vai ser dividido no meio. Não tinha 6, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 3. Isso, o contato com duas substâncias. Vamos ver após o contato, como que vai ficar. Colocar aqui a dinâmica da letra C. Vamos ver aqui após o contato. Então, o corpo A, ele ficará com 3 cargas negativas. E o corpo B, também ele vai ficar eletrizado com 3 cargas negativas. Então, essa que é a situação. Então, na figura, subir aqui. Na figura que eu acabei de desenhar, vou colocar eletrização por contato. Na situação A, foi antes. Na situação B, foi durante o contato. E na situação C, depois do contato. Então, deixa eu diminuir aqui. Então, essa aqui é a situação na eletrização por contato. Um corpo vai estar eletrizado neutro, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Um corpo vai estar ou com excesso de elétrons, que é no caso aqui B, ou então ele poderia estar o quê? Perdendo elétrons. Então, aqui ele tem o quê? Excesso de elétrons. Então, no contato, esses elétrons vão ser o quê? Transferidos para o outro corpo que está neutro. Foi o que aconteceu na descrição aqui do conteúdo. Então, o corpo estava neutro, que seria a pessoa. Quando ele tocou no carro, o que? Foi transferidos os elétrons para esse corpo neutro. Então, ele pegou o quê? Um choque. Porque essa carga negativa foi transferida para o corpo neutro. E, depois do contato, esse número de elétrons serão divididos no meio. Aqui tinha 6, vai ficar 3 para cada. Terminando mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Fala sobre o processo de eletrização por atrito e por contato. Ainda teria por indução no conteúdo de física. Os examinadores gostam que vocês façam toda a descrição, conteúdo que está perguntando, né? Um contexto para descrever. Então, a prova é discursiva, então a gente tem que fazer o quê? Escrever. Quanto mais a pessoa escrever, o examinador vai aproveitar tudo que você fizer na prova. Então, acompanhe, continue acompanhando as videoaulas que vai ter nessa semana.
Então, vou resolver todas as questões dessa prova de 2019, que teve acesso a 2019, que foi do ano passado, 2018. Então, vou resolver todas as questões. Então, até mais. E na próxima aula eu vou resolver a quarta questão. Tchau.